Para juntos abrirmos a palavra do Senhor nosso Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7. Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7. Hoje nós vamos meditar apenas em um versículo, o versículo de número 7, certo? 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7, que nos diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração nessa hora. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, pelo grande privilégio de podermos estar reunidos nesse dia tão especial para nós, que é o dia do Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ter trago até aqui, para juntos, como igreja do Senhor, te adorarmos, te servirmos e aprendermos mais a respeito da tua vontade para as nossas vidas, através da tua palavra. Nessa hora, Senhor, rogamos o teu auxílio para conosco, para que juntos possamos compreender esta palavra maravilhosa, que é a palavra de vida para os nossos corações. Ajuda-nos a discernir, Senhor, o texto que estaremos meditando nesta ocasião. O Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos conduza nesse caminho do aprendizado. Ó Deus, cativa os nossos pensamentos, tira todo o empecilho, que todas as barreiras, todos os obstáculos que porventura possam se interpor a nosso aprendizado nesta manhã, venham a cair por terra. Assim, Senhor, eu te peço, eu te rogo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o casamento, ele é uma instituição divina. E nessa aliança de companheirismo, que é o casamento, o marido e a esposa são chamados a desempenharem funções específicas. Nós vamos aprender isso na palavra do Senhor nosso Deus. Marido e esposa, eles têm funções específicas e eles são um reflexo do relacionamento entre Cristo e a igreja. No casamento, queridos, o homem possui um papel fundamental. A ele é concedida a função de ser o cabeça da esposa. Como o cabeça, o marido possui algumas responsabilidades. Algumas dessas responsabilidades nós vamos tratar hoje pela manhã. Porém, queridos, é notório que em nossos dias, muitos homens, cristãos inclusive, seja por falta de conhecimento bíblico, seja por influência mundana, têm se afastado dessas atribuições ensinadas pela palavra do Senhor nosso Deus. No texto que nós lemos, nós vamos observar o apóstolo Pedro exortando os maridos a viverem com sabedoria, a viverem com entendimento, com discernimento no casamento, tratando as suas esposas com honra, tratando as suas esposas, inclusive nós vamos observar como vaso mais frágil, e reconhecendo que são co-herdeiros
da mesma vida com elas. Então, queridos, isso significa que não somos chamados para dominar e nem para ignorar as nossas esposas, mas para liderá-las, protegê-las e amá-las como Cristo amou a sua igreja. Então, hoje nós vamos olhar para esse texto que está aqui na carta do apóstolo Pedro. Pedro, ele escreveu a sua carta para cristãos que ele chama de forasteiros, peregrinos na dispersão. Ou seja, Pedro, ele dirige aqui a sua carta a cristãos que, por causa do cristianismo, por terem aderido à fé cristã, por terem abraçado a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, eles foram perseguidos ali na Judéia e eles tiveram que se dispersar pela Ásia Menor. Então eram irmãos que estavam sendo perseguidos, e você vai ver aqui muito nesta primeira carta do apóstolo Pedro, ele instruindo os cristãos a como viverem debaixo de perseguição, a como serem perseverantes nas provações, a como viverem a vida cristã. E é justamente ao tratar disso que você vai perceber que Pedro, ele fala sobre este assunto tão importante da vida cristã, que é o casamento. Ok? E aqui no capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, Pedro, ele esteve instruindo aqueles irmãos ali da dispersão, especificamente trazendo uma palavra às irmãs, às mulheres, para que elas possam exercerem seu papel no lar como esposas cristãs, mesmo quando o marido não é cristão. E aí Pedro trouxe algumas instruções a respeito da submissão que a esposa deve ao seu marido, a respeito da verdadeira beleza que agrada a Deus, que é uma beleza interna do coração, como demonstrado na própria Escritura, nas mulheres do passado, nas mulheres lá do Antigo Testamento. Ele inclusive usou o exemplo de Sara, certo? Para mostrar esse tipo de beleza. Nós estudamos esse texto aqui, né? Está no nosso canal, tá? Com o título Bela aos Olhos de Deus. Nós estudamos essa parte, e aí, para não ficar descompensado, nós resolvemos estudar sobre o papel do marido. Nós estamos num período de transição, terminamos o estudo sobre o Espírito Santo, vamos começar um novo estudo, e aí eu trouxe essa mensagem para que a gente possa até compensar um pouco do estudo que nós vimos a respeito das mulheres, trazendo uma palavra para as mulheres e também agora para os homens. Então Pedro aqui no verso 7 vai justamente falar a respeito do papel do marido no casamento. Você vai observar isso, e eu gostaria então de convidá-los a meditarmos juntos hoje sobre o seguinte tema: como o marido deve honrar a sua esposa. Como o marido deve honrar a sua esposa. E veja que hoje nós vamos ficar somente no verso 7. Pedro diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a sua mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, eu gostaria de ver esse tema, né, como é que o marido pode honrar a sua esposa, em alguns pontos. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta manhã é que a honra entre os cônjuges, ela deve ser mútua. A honra entre os cônjuges deve ser mútua. Veja que Pedro, ele começa aqui a instrução no verso 7 dizendo assim: maridos, vós igualmente. Ou seja, é como se ele estivesse tratando do outro lado da moeda, certo? Ele tratou a respeito das esposas, da honra que as esposas devem aos seus maridos, e agora ele vai falar aos maridos: vocês igualmente devem honrar as suas esposas. Então,
Nós já tratamos aqui a respeito da questão dos deveres da esposa, como é que a esposa honra o seu marido. Agora Pedro vai trazer a instrução para os maridos, como eles devem honrar as suas esposas. E apesar do apóstolo tratar mais detidamente da situação, ou do papel, vamos dizer assim, das mulheres, você percebe que ele gasta mais versículos, né, do verso 1 ao verso 5, verso 6, só falando sobre as mulheres. Contudo, a importância da exortação ao marido não pode ser vista com menos seriedade, certo? Então, isso é algo que nós precisamos ter em mente ao tratarmos a respeito do casamento. E quando você lê nas Escrituras, você vai perceber que a palavra de Deus, ela sempre ensina os cônjuges a honrarem um ao outro. Razão pela qual, sempre que ela se propõe a falar do casamento, você vai perceber que ela vai trazer exortação para ambas as partes. Isso é bem notório. Em alguns momentos, você vai perceber que o autor bíblico ele se delonga mais para falar a respeito do papel da esposa, como foi o apóstolo Pedro aqui. Mas lá na carta aos Efésios, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele já vai se delongar mais em falar sobre o papel do marido. E ele fala menos do papel da esposa. Mas o fato é que você vai perceber, claro, nas Escrituras, que a honra no casamento, ela deve ser mútua. Ela precisa ser de ambas as partes, tanto da esposa quanto do marido, não é? Tanto da esposa para com o seu marido, quanto do marido para com a sua esposa. Então, a falta de honra no casamento, meus queridos, é algo que não acontece por acaso. Quando nós olhamos para essa realidade, você vai perceber que a falta de honra é um resultado direto da desobediência do homem à palavra de Deus, uma desobediência a essas instruções que a palavra de Deus traz a respeito do papel do homem, do papel da mulher. Deus estabeleceu princípios claros para o relacionamento conjugal, e quando esses princípios eles não são observados, quando seja de que lado for, esses princípios forem desobedecidos, isso naturalmente trará consequências danosas para o casamento, certo? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar hoje com os irmãos. A honra entre os cônjuges deve ser mútua. Por isso que Pedro vai dizer: maridos, vós igualmente. Mas veja, ele prossegue, e aí eu vou para o nosso segundo ponto. O marido deve honrar a mulher repartindo a vida do lar. O marido deve honrar a mulher repartindo a vida do lar. Esta ordem que Pedro traz aqui, meus queridos, aos maridos, ela pode até parecer a nós um tanto quanto estranha, um tanto quanto desnecessária. Pedro determina que os maridos levem a vida comum do lar com as suas esposas. Mas se nós prestarmos bem atenção nos nossos dias, você vai perceber na vida, na modernidade hoje, pessoas que podem estar casadas, estarem convivendo no mesmo ambiente, mas não terem uma vida em comum. Cada um tem a sua própria vida debaixo do mesmo teto. Infelizmente, isso é uma realidade. Então, é muito interessante que Pedro está ensinando aqui, Pedro está lembrando aos maridos que eles devem viver a vida comum do lar, que eles devem participar da vida comum do lar. Então, o marido, ele deve compreender que a vida no lar é também responsabilidade dele. Ele também tem responsabilidade no bom andamento da casa, no bom andamento do lar. Ele não é apenas aquele que paga as contas, aquele que supre, aquele que providencia o sustento. Ele tem que estar no lar, ele tem que participar da vida do lar, ele tem que estar ao lado da sua esposa, auxiliando ela também, ajudando ela, partilhando das responsabilidades comuns ali do lar.
Então, quando faz esse papel do marido hoje em dia nos lares, veja como faz falta vermos maridos hoje exercendo o seu papel como as Escrituras mandam. E os filhos estão crescendo nesse lar e eles precisam de um modelo. Tanto os meninos precisam de um modelo de masculinidade, como as meninas também precisam de um modelo de masculinidade para que elas possam casar bem. Os meninos, para que eles possam desenvolver bem o seu papel quando forem casados. Então, isso é algo fundamental. O que acontece, queridos, é que às vezes a mãe, ela é obrigada a fazer, inclusive, o papel do pai. Ou seja, ela não apenas faz o papel que cabe a ela, mas pela ausência do pai no lar, ela acaba fazendo o papel que cabe ao pai. Então, muitas vezes, quando o marido chega em casa do trabalho, apenas vai para a frente da TV ou apenas vai para as telas, seja do computador, do celular, e logo em seguida vai dormir, enfim, ele não participa da vida do lar. De modo, queridos, que é como se a casa dele fosse apenas um hotel, onde ele vai lá para dormir. Então, não é isso que a Bíblia diz a respeito do casamento, nem do papel do marido, do pai. Ele deve aproveitar os momentos que ele tem em casa, ele deve saber o que está acontecendo no seu lar, ele deve se envolver com a sua esposa, se envolver com seus filhos. A falta dessa atitude é uma das principais causas da desintegração familiar nos nossos dias. A falta do pai, a falta do marido, a falta do homem realmente assumir o seu papel no lar. Então nós temos uma geração de jovens crescendo sem um modelo de masculinidade, porque o homem ele não está em casa, ou se está, ele faz questão de não se envolver na vida comum do lar. Então a ausência do pai faz com que os filhos cresçam sem saber o que é ser pai, sem saber o que é ser marido. Quando se casam, vão agir do mesmo jeito, vão replicar o modelo que eles tiveram em casa. Por isso, a primeira coisa que Pedro vai ensinar aqui aos maridos é que eles honram as suas esposas vivendo a vida comum do lar. Esse é um mandamento precioso e precisa ser, então, obedecido. Segundo mandamento que o apóstolo traz aqui, para os maridos, é que o marido ele deve honrar a sua mulher vivendo com entendimento, Pedro vai dizer aqui no verso 7 que os maridos devem viver com as suas esposas com discernimento. A palavra grega que Pedro utiliza aqui significa conhecimento, significa instruir aos maridos. Pedro aqui está instruindo os maridos que tenham discernimento, ou seja, o conhecimento no trato com a sua esposa. Pedro não especifica que tipo de conhecimento seria esse, mas evidentemente é tudo aquilo que o marido deve saber para que ele possa ter uma boa relação no lar com a sua esposa. É um conhecimento, que vai tornar o casamento bem-sucedido. Que conhecimento seria esse? Certamente, queridos, é importante que o marido conheça algumas coisas. Primeiro, o marido deve conhecer a si mesmo. O marido, ele deve saber quais são as suas fraquezas. Ele tem que saber como o que ele faz repercute na sua esposa, como as coisas que ele faz muitas vezes irritam a sua esposa, tiram a sua esposa do sério. Então, depois que a esposa ela acaba se fechando para o marido, isso tudo se torna mais difícil.
Então é importante que o homem saiba quais são as suas fraquezas, onde ele está errando. Ele tem que saber também quais são as suas áreas fortes, como é que ele pode ajudar a sua esposa, como ele pode ser um suporte para ela, como ele pode trazer segurança a ela, como ele pode protegê-la, como ele pode liderá-la. Então, para fazer isso, o marido precisa ter uma avaliação correta de si mesmo. Mas, em segundo lugar, ele precisa conhecer a sua esposa. Então, quantos maridos podem dizer que conhecem bem a sua esposa? Conhecem o que ela gosta, conhecem quais são os seus sonhos, os seus medos, as suas angústias, as suas preocupações. O conhecimento da esposa é essencial também para que o marido desempenhe bem o seu papel. Outro ponto importante, e esse sem dúvida é o mais importante, é conhecer a Deus. Então, se o homem não conhecer a Deus, ele certamente não vai ser um marido conforme a palavra de Deus ensina, um bom marido, um marido cristão, um marido bíblico. Então, o relacionamento com a esposa, esse relacionamento com a esposa dificilmente alcançará o nível de satisfação, de alegria e de realização se o homem negligenciar o conhecimento de Deus. Sem a presença de Deus não há felicidade plena. Casamento feliz deve ter marido, esposa e Deus ser de fato presente na vida deles. João Calvino diz que conhecer a Deus é fundamental para que o homem chegue ao conhecimento de si próprio e de seus semelhantes. Somente à luz do conhecimento de Deus podemos saber quem somos. Somente podemos de fato ter uma relação correta com o próprio Deus e com o próximo. Assim sendo, queridos, podemos interpretar as palavras do apóstolo Pedro aqui nessa passagem como primeiramente uma exortação dos maridos para que eles cresçam no conhecimento de Deus, no conhecimento de si mesmos, no conhecimento das suas esposas. É isso que Pedro está ensinando aos maridos quando ele diz assim, que eles devem viver a vida comum do lar com discernimento. Portanto, para que o marido possa viver bem com a sua esposa, ele precisa adquirir esse conhecimento. Ele pode fazer isso primeiramente estudando as Escrituras, tendo um relacionamento com o Senhor Deus. Em segundo lugar, gastando tempo com a sua esposa. A mulher, ela precisa de tempo, a mulher, ela gosta de ser ouvida, ela gosta de ser entendida. O homem não, o homem muitas vezes, quando ele tem algum problema, ele acaba se fechando. Ele acaba muitas vezes não falando nada. A mulher, normalmente a mulher, ela tem uma atitude diferente. Quando ela tem um problema, ela quer falar com o marido, ela quer compartilhar com o marido. E esse é apenas um exemplo de como o marido, ele deve buscar conhecer a sua esposa. Certo? Em terceiro lugar, o marido também ele deve honrar a sua esposa como parte mais frágil. Veja que Pedro vai trazer aqui essa orientação. Verso 7 ainda, ele diz assim: e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. O que é que Pedro está querendo dizer aqui, quando ele diz que a mulher é a parte mais frágil? Então, primeiramente, eu preciso esclarecer o que ele não está dizendo, certo? O que é que ele não está dizendo? Ele não está dizendo que a mulher é a parte mais frágil espiritualmente. De forma nenhuma. Os homens, eles não são espiritualmente mais fortes que as mulheres. Não é isso que Pedro está falando aqui. Segunda coisa, Pedro não está afirmando que a mulher é a parte mais frágil moralmente.
Quando Pedro chama a esposa de parte mais frágil, no original seria o vaso mais frágil, seria a tradução mais literal, ele não está falando do caráter dela, certo? Ou da capacidade dela de perceber as coisas moralmente, não tem nada a ver com isso. Quando Pedro fala que a mulher é a parte mais frágil, ele também não está dizendo que ela é mais frágil ou mais fraca intelectualmente. No passado, haviam aqueles que pensavam que as mulheres eram intelectualmente mais fracas, mas isso não tem nenhum fundamento. E certamente, queridos, este não é o raciocínio de Pedro. Existem mulheres que têm demonstrado exatamente o contrário. A questão de ser mais ou menos inteligente não é uma questão de sexo, mas é uma questão de dotação divina. Tem pessoas que nascem com uma capacidade intelectual maior que outras, e isso independe do sexo. Provavelmente, Pedro está falando aqui que a mulher ela é a parte mais frágil, ou o vaso mais frágil, fisicamente, certo? E eu não estou falando aqui de resistência à dor. Resistência à dor, as mulheres elas têm maior resistência, né? Se fosse o marido que desse à luz, ia ser poucos filhos. Mas aqui o que Pedro provavelmente está falando é de força física. E alguns comentaristas dizem que a esposa ela pode ser considerada parte mais frágil nesse sentido, e não há nenhum demérito nisso. As mulheres elas foram feitas assim por Deus, para que os seus maridos pudessem ampará-las, protegê-las. E essa é uma função do marido, amparar, proteger a sua esposa, certo? Agora, infelizmente, alguns homens acabam se aproveitando disso, e infelizmente muitos homens acabam maltratando, espancando as suas mulheres. E certamente o número que há por aí de mulheres que são espancadas por seu marido ficam muito aquém da realidade. Por causa do pecado, o homem, ele muitas vezes acaba se tornando dominador, opressor e violento. Então, qual é o significado de parte mais frágil? Então, eu acredito que significa que a mulher é a parte mais frágil fisicamente. E o desejo de Pedro aqui é despertar nos maridos essa sensibilidade, essa consideração para com a sua esposa. E aqui é importante também trazer uma palavra, no sentido de que muitas vezes você vai perceber isso, a mulher ela é também mais sensível. O homem precisa tomar cuidado, porque muitas vezes as suas palavras, elas machucam muito a sua esposa. Quanto que o homem, ele não é muito atento a essa questão, e, enfim, mas a esposa, ela sente muito as palavras do seu marido, então por isso que ele precisa saber o que falar, como falar. Então, afinal de contas, o marido e esposa precisam caminhar juntos na vida cristã, e nessa jornada eles precisam estar em comum acordo, eles precisam estar unidos. Para isso, o marido precisa compreender essa realidade de que a esposa ela é a parte mais frágil. É como se Pedro estivesse aqui falando aos maridos: olha, tomem cuidado com a esposa de vocês, protejam a esposa de vocês. Por quê? Porque ela é uma mulher, porque Deus a criou como parte mais frágil. Ela possui a mesma humanidade que nós, ela possui o mesmo valor diante de Deus que nós, mas ela tem características diferentes de nós, certo? E é uma coisa que certamente o marido, ele vai durante toda a vida dele viver nesse processo de aprendizado, aprendendo a honrar a sua esposa, vivendo a vida comum do lar, buscando agir com conhecimento, com discernimento, tratando ela como a parte mais frágil, o vaso mais frágil. E isso é algo que demanda
dedicação dos maridos. Isso é algo que demanda do marido que ele se prepare. Antes mesmo de ser casado, é importante que os jovens, aqueles que pretendem casar, os homens, que é a regra, né? Então, claro, existem exceções, mas a regra é que o homem, ele vai buscar casar-se. Então, ele precisa aprender desde cedo a como tratar uma mulher, a como tratar uma esposa quando ele for casado. Quarta maneira de honrar a esposa é tratando ela com dignidade. É isso que você vai observar aqui nas palavras do apóstolo Pedro. Você vai observar que ele vai dizer: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. É interessante que a palavra dignidade aqui no grego é a mesma palavra para honra. Então, tratar com dignidade é a mesma coisa que tratar com honra, com valor, com respeito. O que significa isso? Há vários modos de um marido tratar a sua esposa dignamente. Um deles é tratá-la com respeito em público. E não somente em público, também em particular. É reconhecer as ações corretas, ou seja, reconhecer as virtudes dela, encorajá-la quando ela precisar do seu marido nesse sentido. Então, às vezes, a esposa, ela é aquela esposa que se esforça para fazer o melhor, ela realmente capricha para fazer aquilo que ela entende que é o melhor, para agradar o marido, para agradar os seus filhos. E o marido, por sua vez, não traz uma palavra sequer de reconhecimento. E isso é algo que vai machucando o coração da esposa. Ela prepara todo aquele almoço ali, mas se tiver uma coisinha assim que não está do agrado dele, é aquilo que ele vai falar. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Sabe por quê? Porque nós somos egoístas, porque a gente não se coloca no lugar do outro, porque a gente só quer agradar, ser agradado e não agradar o outro. Então, queridos, veja, isso é algo muito importante. É importante que o marido reconheça o trabalho, as virtudes, os acertos de sua esposa, né? Se ela optou por trabalhar no lar, cuidando da casa, dos filhos, ele precisa reconhecer o valor do trabalho dela, certo? O reconhecimento é algo muito importante, porque ensina os filhos também a valorizarem a mãe, a valorizarem, quando forem casados, a sua própria esposa. Isso é didático. Mas, por outro lado, também, é claro, nós não podemos pensar que honrar as nossas esposas significa fazer sempre a vontade delas. Não podemos cair ali no erro que Adão cometeu ali no pecado original, né? Não devemos, veja, nós devemos amar, respeitar, apreciar a nossa esposa, mas nossa apreciação por Deus está acima de qualquer coisa. Então, isso é algo fundamental, certo? Nós temos nas Escrituras o exemplo bíblico de Salomão, que foi alguém que, por causa das esposas que tinha, acabou se desviando durante um período da sua vida e abandonando o verdadeiro Deus. Por que nós devemos tratar a nossa esposa dessa forma? Veja que Pedro aqui ele vai dar duas razões por que nós devemos tratar as nossas esposas com honra. Primeiro, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça divina.
sois justamente herdeiros da mesma graça divina. A Bíblia ensina que há uma diferença fundamental entre homem e mulher. Essa diferença, ela vem desde a criação, certo? A mulher, ela é o vaso mais frágil, foi assim que Deus a fez. Isto não quer dizer que ela não possa exercer determinadas atividades tradicionalmente masculinas, mas isso não vai abolir que há uma diferença entre eles. A Bíblia também ensina que o homem e a mulher são iguais em valor diante de Deus. Esse conceito tem sido, muitas vezes, as feministas, elas têm muita dificuldade de compreender isso, porque elas pensam que diferença de papéis implica em uma diferença de valor. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que nós como igreja ensinamos, certo? Nós mostramos que tanto homem quanto mulher são igualmente valorosos diante de Deus, têm o mesmo valor diante de Deus. Entretanto, cada um tem uma função diferente no casamento, e isso não diminui a mulher em nada. O fato do marido ser o cabeça da mulher não diminui a mulher, assim como o fato de Deus ser o cabeça de Cristo não diminui Cristo. Então, nessa passagem que nós estamos estudando, Pedro, ele vai ensinar justamente que há diferenças, muito embora tenhamos o mesmo valor diante de Deus, mas há diferenças em questão de funcionalidade, em questão de papel, certo? Mas veja que ele vai dizer aqui que nós somos participantes da mesma graça divina, ou seja, Pedro, ele enfatiza aqui a igualdade espiritual entre marido e esposa. Ele vai dizer, elas são herdeiras da mesma graça de vida, ou seja, elas recebem e elas têm os mesmos privilégios espirituais que nós temos, não é? Pedro falando aos homens. E essa expressão graça de vida deve ser entendida também escatologicamente, ou seja, como se referindo a algo que ainda está para acontecer, como se referindo à vida que ainda haveremos de desfrutar na eternidade, no novo céu e na nova terra. Então Pedro, ele faz questão de dizer, olha, vocês precisam tratar as esposas de vocês de forma honrosa, de forma digna. Por quê? Porque vocês são herdeiros das mesmas promessas, vocês têm os mesmos privilégios espirituais, vocês vão desfrutar da mesma vida eterna. Segunda razão que ele traz aqui é que ele apresenta aqui esta razão para os maridos, para que tratem suas esposas com honra, como convém, para que esse relacionamento ele não seja interferido no que diz respeito às suas orações. Pedro diz, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro está dizendo que os conflitos, as discórdias que separam marido e esposa, fazem com que as orações que são feitas no lar sejam interrompidas, ou seja, elas não cheguem até Deus. Os dois, muitas vezes, ficam brigados, os dois, muitas vezes, não têm mais disposição para orar um com o outro, e nem para orar individualmente. Cada um acaba seguindo o seu caminho, acaba agindo como estranho dentro da própria casa, não orando juntos, e muitas vezes quando oram, não oram com aquela espontaneidade, com aquela liberdade, porque sabem que tem algo que precisa ser consertado. E aí nós podemos aplicar muito bem o texto de Mateus, capítulo 6, quando Jesus diz, olha, quando você vier
entregar a sua oferta ali no altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar, vai se reconciliar com teu irmão, depois volta e faz a tua oferta. Então, é muito importante que as questões entre o casal sejam devidamente tratadas, devidamente resolvidas, para que as orações deles não sejam interrompidas. Tanto eles deixem, né, de orar, quanto o próprio Deus de atender as orações, certo? Então, essa falta de honra no casamento, ele vai trazer prejuízos espirituais, inclusive no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Mas se eles observarem e honrarem, né, um ao outro, observarem o mandamento, certamente as suas orações não serão interrompidas. Eu gostaria então de trazer algumas aplicações a respeito desse texto para as nossas vidas. Essa passagem ela é dirigida aos maridos. Eles são os principais responsáveis pelo bom andamento do lar, certo? Pelo bom andamento do casamento. É deles que Deus vai pedir contas do bom andamento da família. Primeiramente vai ser requerido contas deles. Não quer dizer que é da esposa, não. Da esposa também. Mas primeiro Deus vai pedir dos maridos. Então, alguns pontos que são importantes para rememorarmos é que o marido ele deve se envolver ativamente na vida do lar. Muitos maridos ainda carregam aquela ideia equivocada de que o único papel dele é prover na casa, certo? Prover financeiramente, pagar as contas, fazer a feira. Mas a Bíblia vai dizer que não é apenas este papel. Ela vai além, ela vai dizer que ele deve viver a vida comum do lar. Isso significa que ele precisa estar presente, não apenas fisicamente. Ele precisa estar presente emocionalmente, ele precisa estar presente espiritualmente, como líder espiritual da sua família. Então, o marido ele deve dedicar tempo de qualidade à sua esposa, a seus filhos. Ele deve se envolver nas questões referentes ao lar. Ele deve buscar liderar o seu lar, tomar decisões. Você vai ver que muitas vezes os maridos eles abdicam disso e empurram para suas esposas o tomar as decisões. Então, pequenos gestos, pequenas atitudes que fazem muita diferença, como ajudar nas tarefas de casa, conversar sobre o dia da esposa, brincar com os filhos, se envolver na educação dos filhos e se envolver no que diz respeito à instrução espiritual no lar. Então são atitudes, meus queridos, que falta hoje. Inclusive você vai ver isso sendo um ponto muito enfatizado por pregadores nos livros a respeito do assunto. Falta hoje essa liderança, essa participação, esse viver a vida comum do lar por parte dos maridos, certo? Então o marido deve se envolver ativamente na vida do lar. Segundo, o marido deve buscar o conhecimento para fortalecer o seu casamento. Vimos que Pedro aqui ele ordena aos maridos que vivam com as suas esposas com discernimento, ou seja, com entendimento, com sabedoria. Esse conhecimento ele não vai surgir de forma automática. Às vezes a pessoa pode pensar assim, não, eu vou me casar e aí no casamento eu vou aprender como é que a coisa funciona. Não, isso começa antes. É importante que nós busquemos o conhecimento a respeito da vontade de Deus para essa área da nossa vida, se possível, antes mesmo de entrarmos no casamento. O ideal é esse.
O marido, ele deve se dedicar a aprender o que a palavra de Deus ensina sobre o casamento, sobre masculinidade bíblica, sobre o papel do esposo. Isso pode ser feito por meio da leitura das Escrituras, boas literaturas, palestras que hoje você encontra à disposição aí gratuitamente pela internet, por meio de aconselhamento, por meio de discipulado. Então o marido, ele deve buscar esse conhecimento, ele deve se antecipar. Nós homens gostamos muito disso, de nos anteciparmos às situações, para que quando elas surgem a gente já tenha uma solução pronta, para que a gente já tenha uma postura, que a gente já tenha a gente não seja pego de surpresa. Então, no que diz respeito à questão do relacionamento marido e esposa, nós deveríamos ser assim também. Deveríamos buscar estudar, conhecer, aprender, certo? Porque isso vai poupar a sua esposa e você também e os seus filhos de muito sofrimento. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente pensa que o período que a gente está solteiro é um período em que a gente está liberado da responsabilidade de aprender sobre esses assuntos e tudo. Não, quando chegar lá, ou quando aparecer uma pessoa, eu vou começar. Mas é aí, quando você começa a se relacionar com a pessoa, você já deveria estar colocando em prática o que a Bíblia diz. Mas como se você não estudou, você não buscou conhecer o que Deus espera de você? Até para você se preparar para ser um bom marido, para ser uma boa esposa. O que a palavra de Deus diz aos solteiros? É isso que nós precisamos entender. E o marido, pastor, mas eu já casei, eu já entrei na igreja, eu já tinha casado, então corra atrás. Busque estudar a palavra, busque aprender o que a palavra de Deus diz, por meio de bons livros também, por meio de palestras. Busque avançar no que diz respeito a essa área, porque nós sabemos, Satanás, ele ataca constantemente a família, de diversas formas. Terceiro, o marido deve ter essa sensibilidade para com a sua esposa, essa consideração por ela ser o vaso mais frágil. Pedro ensina que a mulher é o vaso mais frágil, e isso não significa inferioridade espiritual, moral ou intelectual, mas sim uma característica física da mulher. Então o marido, ele tem essa responsabilidade de tratar a mulher como vaso mais frágil, protegê-la, buscar ser suporte para ela, quando necessário no sentido emocional também. Então o marido, ele deve tratar a sua esposa com respeito, com consideração, reconhecendo as suas necessidades, demonstrando paciência no relacionamento. Ele deve evitar palavras duras, agressivas, atitudes que ele sabe que vão magoar a esposa, palavras que podem não ser ditas. Então há momentos em que você deve se calar. Quando vem a palavra na sua mente para você falar, fique calado. Deus chama o marido para ele ser um protetor, um cuidador da esposa, para tratá-la com respeito, com amor, com consideração. Quarto, por que nós devemos tratar a nossa esposa com honra? Porque, como nós aprendemos hoje, somos iguais apesar de sermos diferentes. Ou seja, Pedro ensina que apesar das diferenças entre homem e mulher, isso é algo fantástico, porque a mulher é realmente diferente do homem, mas Deus fez assim para que eles pudessem conviver juntos, e o marido aprender com a esposa, e a esposa com o marido, e Deus sabe, de todas as coisas, e sabe que dessa forma era melhor para ambos. Então, ambos são diferentes, mas possuem o mesmo valor diante de Deus. O marido deve reconhecer que a sua esposa é sua companheira e igual diante de Deus, e isso implica em valorizá-la, ouvi-la, tratar
as suas opiniões, ouvir as suas opiniões, entendendo, queridos, que nós somos herdeiros da mesma promessa, certo? Nós temos os mesmos privilégios espirituais, apesar de sermos diferentes, mas Deus nos fez iguais diante dele, mesmo tendo papéis diferentes, mas somos herdeiros das mesmas promessas. E também para não se interromper a nossa vida de oração, né? Para não interrompermos a nossa vida de oração. Então, o marido ele deve ter essa noção, essa percepção, esse conhecimento de que ele deve se esforçar para realizar o seu papel, para honrar a sua esposa, de modo que assim ele possa, juntamente com a sua esposa, ter uma vida saudável de oração. E também ele mesmo individualmente ter uma vida correta de oração diante do Senhor. Então, o marido deve buscar a paz no lar, para que a comunhão dele com a sua esposa e com Deus não seja prejudicada. O casal deve cultivar esse hábito de orar juntos, pois isso é fundamental para um casamento saudável espiritualmente, certo? Para que seja fortalecida a família. Então, deve ser buscado tratar as coisas como a palavra de Deus nos manda. Quando nós falamos, por exemplo, para os solteiros, um dos critérios importantes, fundamentais, podemos dizer assim, para uma pessoa que está buscando um cônjuge, é que ela deve casar com uma pessoa crente. E que ela deve casar com uma pessoa que seja crente e que queira resolver os problemas do casamento como crente. Porque às vezes, por causa da imaturidade, por causa da influência do mundo, por causa do próprio pecado do coração, você vai casar com uma pessoa que, mesmo sendo crente, mas a forma de pensar dela ainda não foi refinada pela palavra. Então ela pensa em muitas áreas como descrente, e isso vai ser choque direto. Se você realmente pensa biblicamente, vai ser choque direto. Se você pensa, se vocês estão iguais, talvez não seja, mas com o passar do tempo os problemas virão. Mas isso é muito importante. Então o marido, ele precisa ter essas atitudes, ser um homem crente, saber reconhecer o seu papel, buscar resolver as dificuldades que surgem no lar como um crente em Cristo Jesus. E isso, meus queridos, é um aprendizado, isso é uma busca para nós enquanto homens, seja solteiros ou casados. Isso é algo que vai durar a vida toda. Caso contrário, nós não seremos felizes nessa área da nossa vida. Porque essa não é uma área em que você vai agir por intuição. Veja, nós somos levados muitas vezes a agir por intuição. Não, a gente precisa ser orientado, a gente precisa ser ensinado, a gente precisa ser educado pela palavra de Deus. Se não for assim, a gente tem aí os exemplos no mundo, né, de famílias destroçadas, de casamentos destroçados, e nós não somos diferentes, certo? Somos pecadores também, precisamos reconhecer isso e buscar na palavra de Deus a sabedoria necessária para guiar nossas vidas e os nossos casamentos de acordo com o que Deus orienta. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.